Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Para este sábado, nosso devocional é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Farei a leitura apenas dos versos 42 e 46. Os irmãos leiam em casa com bastante atenção e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento, meus irmãos, da sua santa palavra. Verso 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, estes versos nos mostram um relato de como era a conduta da igreja do primeiro século, a igreja liderada pelos apóstolos. Esse capítulo 2 nos conta que eles estavam todos reunidos, esperando o poder do alto que o Senhor Jesus havia prometido. O Senhor tinha ordenado para que eles não se afastassem, para que eles não saíssem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E no dia então, irmãos, em que se cumpria a festa de Pentecostes, eles ouviram do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e preencheu então toda aquela casa em que eles estavam, e eles viram como que línguas repartidas, como línguas de fogo, que pousaram sobre eles, e naquele momento a promessa se cumpriu, e eles foram então todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Meus irmãos, de maneira que havia religiosos judeus de todos os países para participar da festa de Pentecostes. E o Espírito Santo de Deus tomava eles, e eles falavam nas línguas que todos estes ouviam e entendiam em sua própria língua. Meus irmãos, este evento havia sido profetizado há muitos anos atrás pelo profeta Joel, e era uma profecia para se cumprir no tempo do Messias, do Cristo. Então Pedro aproveita a oportunidade, se coloca em pé e começa então a anunciar quem era esse Messias, quem era este Cristo que os judeus tanto esperavam. No verso 36 está escrito assim: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E no verso 38, e disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, naquele dia, o Senhor abençoou que de bom grado eles foram batizados, receberam a palavra de Deus, e quase 3.000 almas se agregaram à igreja do Senhor. Meus irmãos, e o texto então nos mostra o comportamento desta primeira igreja, desta igreja do primeiro século, dirigida pelos apóstolos. E curioso, meus irmãos, é que não diz que eles faziam o que queriam, que cada um dava uma ordem diferente e que cada um colocava um dogma, um ensinamento diferente. Não, mas diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, a doutrina apostólica não é o que hoje alguns líderes religiosos colocam para a sua igreja seguir, sendo doutrinas dessas fora do que a Bíblia diz. Não, mas a doutrina apostólica é o que encontramos na palavra de Deus, é o que encontramos no Novo Testamento, que os apóstolos deixaram escritos, as cartas apostólicas. Por isso, meus irmãos,
precisamos e devemos ler a palavra de Deus e perseverar naquilo em que está escrito. A palavra diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Meus irmãos, o texto também nos diz que todos os dias aquela igreja, aqueles irmãos estavam reunidos no templo e nas casas. Queridos, há alguns hoje que acreditam que servir a Deus é como ir para um trabalho, como bater um ponto. É uma obrigação e tem que ser feita para não ser penalizado de alguma forma. Mas o texto diz que todos os dias eles estavam unidos no templo e nas casas, ou seja, eles viviam aquilo. A vida deles era para louvar o Senhor, aprender do Senhor, viver com o Senhor. Quando recebemos em nós o Senhor e o Espírito Santo de Deus, temos em nós então a inclinação do Espírito. Essa inclinação é vida e paz. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 6. Por isso, então, temos em nós o prazer de viver aos pés do Senhor. A vida cristã não é uma vida de obrigação, mas é uma vida de prazer, uma vida de gratidão ao Senhor. Temos prazer em estar aos pés do Senhor. E se tivermos a nossa vida longe do Senhor, e nos prazeres então da carne, morreremos. Mas pela capacitação do Espírito, devemos matar em nós as obras da carne, e então viveremos. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, que nós possamos então viver perseverando na doutrina dos apóstolos e estando todos os momentos de nossa vida, todos os dias unidos, ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo e produzindo os frutos do Espírito, que em Gálatas nos diz que estes frutos são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Meus irmãos, se vivemos em Espírito, também andemos no Espírito. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos conceda uma boa noite de sono, de paz, de tranquilidade. Deus abençoe.